eles deram umas dicas muito legais do que fazer para melhorar, aprimorar a disciplina com vocês. Então, eu comecei a repensar essa estrutura da disciplina. E aí, eu vou fazer, continuo no método PBL, eu vou explicar já para vocês o que é, mas algumas novidades eu vou trazer. A primeira das novidades é que nós vamos ter 2 aulas teóricas. Uma primeira aula teórica, no dia que inicia o caso, e depois uma aula teórica no final, para fechar o conteúdo, tá? Então, hoje, por exemplo, eu já vou falar para vocês a respeito de algumas teorias que vocês vão ter que mergulhar para responder os problemas, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui, rapidamente, uma planilhinha, na verdade é um Jamboard, só para vocês verem o que eu organizei para a gente conversar a respeito da disciplina, tá? Então, o que é o PBL? O PBL é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, tá? Que é baseado em 3 perninhas que nós chamamos assim de tripé da matriz chá, né? Chá, C é o conteúdo, H, habilidade, e o A, atitudes. Então, a diferença desse método em relação a tudo aquilo que vocês vêm fazendo ao longo da vida acadêmica de vocês na graduação é que vocês vão ter que desenvolver conteúdo, habilidade e atitude ao mesmo tempo. Então, vocês vão ter que se relacionar, né? Vai ter situações que vocês vão ter que administrar conflitos no grupo, né? Dificuldades de horário, um que faz um pouco mais de atividade do que outro. Mas isso tudo vocês vão estar treinando para trabalhar em equipe, que é o que vocês vão fazer na vida profissional de vocês lá no mercado. Seja ele o mercado privado, seja o setor estatal, seja uma empresa, uma ONG, né? Seja um partido político, o que quer que seja que vocês resolvam fazer, vocês vão lidar com pessoas e desenvolver habilidades e atitudes é crucial em termos pessoais, não é nem só profissionais, tá? Então, o conteúdo, ele é um ponto importante, vocês vão perceber, especialmente nos dias que a gente tem debate, que eu provoco, eu fico bastante provocativa, eu quero colocar vocês para ficar em situações de desconforto, né? O intuito é tirar vocês da zona de conforto, de uma disciplina do método tradicional, onde o professor vem, fala, e depois vai e pede na prova aquilo, né? A gente sai dessa situação e eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um problema para vocês com bastante teoria e aplicação desse problema na realidade. Vou dar as dicas de caminhos, sugestões, mas vou deixar vocês trabalharem, vocês vão me devolver esse problema resolvido com os apontamentos de vocês, né? E a grande novidade é que agora os grupos vão corrigir os trabalhos uns dos outros, pelo menos até a fase do relatório final. Aí no relatório final só eu corrijo. Para quê? Para vocês terem contatos com a teoria dos outros, né? E verem outras formas de escrever, de pensar, de analisar. E vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês a partir daí, que vocês vão dar notas a partir daquilo que vocês fizeram no trabalho de vocês. Então, eu vou jogar vocês para olhar o outro e vocês vão olhar o outro a partir de si. Então, acho que vai ser bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão enriquecer. Se a gente fizer a primeira situação não der certo, vocês me chamam para conversar, por favor, e a gente reorganiza, tá? Mas a princípio está organizado assim, tá? A disciplina, ela vai ser toda ministrada entre Moodle e Google Meet, tá? Todas as salas de aula do Google Meet que forem síncronas já estão agendadas, é o mesmo, eu vou mandar um e-mail para vocês toda vez que tiver aula síncrona, tá? Com o link. E o Moodle já está aberto. Inclusive, agora, eu acabei de postar para vocês o problema 1 na forma de uma tarefa, lá no Moodle, tá? Eu não sei se eu mudando aqui vocês já conseguem ver. Vocês estão vendo essa tela do Moodle aí? Respondam, por favor. Não.
Não? Não. Tá. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar ela para vocês, o que é essa atividade 1, essa tarefa 1, que já está lá no Moodle, né? E tudo que for passagem de material, cronograma de atividades, atividades, links e etc., eu vou jogar tudo no Moodle e vou mandar por e-mail, pela pasta verde ou pelo próprio Moodle, tá? Então, a princípio, eu gostaria que vocês tentassem entrar no Moodle da minha disciplina, vocês vão se deparar com alguma coisa tipo isso aqui, ó. Não vai ser igual porque eu sou administradora da página, tá? Mas tá lá o número da disciplina, né? 2020, 26, 55, 71, né? Aí nós vamos começar dividindo vocês em 3 grandes grupos, tá? Eu coloco o problema, os 3 grandes grupos, algumas referências bibliográficas e textos, ó. Então, eu consegui o texto do Paulo Gala, eu consegui o texto do Prebisch, o Biochovsky, que vai ter os textos do Aníbal Pinto, do próprio Furtado, que vocês vão precisar usar, vão estar aqui nesses textos, né? E aí vocês, então, vão ter que, a partir daqui, começarem a trabalhar. Vocês são obrigados a trabalhar dentro do Moodle? Não, mas vocês são obrigados a postar o material para mim no Moodle. Se vocês não postarem o material para mim no Moodle, a atividade fica zerada, tá? Então, eu vou parar de novo para mostrar para vocês o cronograma de como a gente vai trabalhar. Deixa eu aqui. Querem fazer uma pergunta? Eu sei que vai gerar ansiedade em vocês, a estrutura. Ó, Professora. Sim. Não sei se vai falar, mas dos grupos, vai poder escolher igual de desenvolvimento? Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos só começar a pensar aqui, né, no conteúdo programático, para vocês entenderem. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre essa estrutura de vocês aí. Como que a gente vai fazer esse grupo? A gente vai montar, se a gente vai deixar vocês mesmos escolherem. É água, tá, gente? Água, clube soda, tá bom? Olha só. Então, nós vamos começar hoje com uma aula síncrona. Eu vou explicar o método e o problema 1, tá? A gente vai começar daqui a pouco. Então, dia 24 de novembro. Depois, no dia 1º de dezembro, vocês vão ter uma atividade assíncrona lá no Moodle, tá? Que vai ser a primeira postagem que vocês vão fazer da primeira pesquisa que vocês vão ter feito. Então, a gente vai dividir vocês entre o redator, o líder e o porta-voz, ou aquele que vai debater, né, o debatedor. E o redator vai ficar responsável de postar lá no Moodle, no dia 1º de dezembro, um relatório parcial. Tá? O que eu vou olhar nesse relatório parcial? O que vocês pesquisaram, sites, material, se o texto já está começando a ter cara de texto que vai apresentar alguma solução, se não vai ter, né? E aqui a gente vai começar, então, a colocar vocês para um grupo ajudar o outro em termos de comentários e críticas naquele texto, tá? Eu vou fazer os meus comentários, mas os grupos também farão comentários, um grupo sobre o trabalho do outro, tá bom? No dia 8, outra atividade assíncrona no ambiente Moodle. Detalhe. Dia 1º de dezembro e 8 de dezembro, eu estarei online atendendo vocês. Qualquer grupo que quiser marcar uma reunião comigo, entre 14 e 15, 15h30, eu estarei aqui online para atender vocês. Então, vocês podem marcar individualmente, vem um grupo, marca, e a gente conversa, ou entra todo mundo na sala, que vai ser criada, e eu tiro as dúvidas de vocês nessa 1 hora aí, tá bom? Eu percebi que o semestre passado dava muito certo, eu entrava e os grupos vinham e falavam, professora, a senhora pode entrar no nosso grupo para conversar? Ou então o nosso grupo pode entrar aí na sala e conversar com você?
Tudo isso é possível, tá? E pode entrar várias pessoas também, não precisa ser só um grupo, pode vir a turma inteira, se for uma dúvida mais coletiva, tá bom? Uma data para vocês guardarem, 15 de dezembro, é a data que nós vamos ter as apresentações e os debates, tá? Essas apresentações, elas englobam uma apresentação e questionamentos por parte de todos a respeito daquela apresentação, né? Então, é uma aula mais longa, vai começar às 2 e possivelmente vai terminar depois das 4h30, vai terminar por volta das 5, às vezes até um pouquinho mais de 5, vai ser a aula mais longa, porque todos vocês vão ser convidados a falar, todos vocês vão ser convidados a debater, e eu, ao final, vou fazer um apanhado geral de tudo aquilo que a turma mostrou, de tudo aquilo que o grupo apresentou, tá? No dia 22 de dezembro, eu vou, então, disponibilizar no meu canal do YouTube, tá? Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist só de pensamento econômico brasileiro e latino-americano. Então, eu vou postar lá um vídeo sobre o que foi discutido no tema 1, a problematização do tema 1, a teoria envolvida, as formas que os grupos usaram para solucionar o problema, né? Pontos positivos, pontos negativos, dificuldades teóricas, avanços teóricos e por aí vai, tá bom? Aí a gente vai ter um recesso de 23 a 3 de janeiro, tá? E aí a gente vai entrar, então, no problema 2, que vai ser dia 5 de janeiro. Aí é mais ou menos o mesmo esquema. Nesse dia 5 de janeiro, eu dou uma aula teórica, apresento o problema, os grupos são divididos e vocês começam a trabalhar. Aí, dia 12 e dia 19, tem um plantão de dúvidas, mas a atividade é assíncrona, tá? Dia 26 de janeiro, a apresentação e solução dos debates. E aí, na semana da frente, eu já apresento no canal do YouTube as questões discutidas no tema 2. Por que essa aula eu não posso postar já no dia 26 ou no dia 27? Porque eu preciso, a partir do material que vocês trazem para mim, eu montar a aula. Porque muitos de vocês vão trazer objetos de pesquisa que não necessariamente são do tópico do conteúdo, mas que corroboram para explicar aquele conteúdo. Então, eu preciso ver o que vocês vão me oferecer para eu oferecer de volta para vocês um acabamento àquilo que vocês apresentaram para todo mundo. Não sei se vocês entenderam isso. Tá? Bom, e aí nós vamos ter dia 9 o quiz. Nós vamos fazer um quiz no Moodle, uma atividade, e aí sim, individual. Então, vocês vão ter 2 atividades coletivas e uma atividade individual. Tá? Essa atividade no Moodle, ela vai ser assíncrona. Eu vou mandar o quiz para vocês, o link, vocês vão entrar, responder e me devolver, tá? Aí a gente vai entrar para o período do carnaval, que a gente sabe que não vai ter carnaval, mas a terça-feira, que seria a terça-feira de carnaval, não tem aula, né? E aí, então, na última semana de fevereiro, dia 23, eu venho trazer para vocês notas, dúvidas, frequências e etc. E aí a gente encerra. Aqui dentro do problema 2, a gente vai ter 3 grandes correntes teóricas, tá? E aqui dentro do problema 1, nós vamos ter 3 grandes correntes teóricas. De maneira que a gente vai cobrir todo o conteúdo que é o conteúdo regulamentar dessa disciplina. Agora, então, eu vou apresentar o problema para vocês, tá? E a gente vai iniciar uma aula teórica. Com relação à divisão dos grupos, a minha percepção é a seguinte, tá? Eu vou deixar isso em aberto para vocês pensarem. Depois, no final, vocês me dão uma resposta. A minha percepção é que é melhor vocês não trabalharem em grupos que vocês já conhecem. Por quê? Porque vocês formam panelinhas, né? E essas panelinhas são muito boas para vocês trabalharem, mas deixam vocês na zona de conforto, né? E deixar vocês na zona de conforto significa que vocês não vão ter estímulos para além
do conteúdo para se desenvolver as habilidades e as atitudes, né? Eu sei que muitos de vocês já estão juntos desde o primeiro semestre, né? Muitos de vocês são amigos e etc. Então, eu entendo que vocês queiram trabalhar conjuntamente, mas precisa, vamos dizer assim, ter um pouco de mistura. Então, uma sugestão inicial que eu quero fazer para vocês, e eu digo que vocês não são obrigados a acatar, tá? É só para a gente pensar junto, eu sugerir 2 nomes, e esses 2 nomes podem montar o grupo com os outros 3 integrantes. Tudo bem? O que vocês acham disso? Estou esperando alguém falar qualquer coisa, mesmo que seja pelo chat. Por mim, ok. Alguém respondeu aqui. Então, eu vou com o Matheus de Lúcia. Otávio Henrique também. Então, beleza. Vamos lá, então. Vou apresentar, então, o caso lá no Moodle e a gente já começa a apresentar a teoria. Então, vamos lá. O surgimento da teoria do desenvolvimento econômico na América Latina teve seu início no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos falando aqui dos anos 50 para frente. Tá? A análise começou pelo estudo dos dados de fluxo de comércio mundial entre países. Né? Então, esta é a grande pergunta para vocês. Seria esta análise ainda válida para definir quais países são desenvolvidos e quais não são? Eu tive que mudar a tela aqui para aprovar. Aí, eu vou dividir vocês em 3 grandes eixos teóricos, tá? Um eixo teórico vai pegar o Prebisch, o seu texto seminal, que é o texto do Desenvolvimento Econômico na América Latina e alguns dos seus principais problemas, é esse texto aqui, tá? E vai discutir, então, o Prebisch, que é a teoria dos anos 50, com a teoria da complexidade econômica, que emerge aí nos anos 2012, 2013, e que vai trazer dados para essa relação interpaíses em termos de comércio internacional. Tá? Então, um grupo vai trabalhar com Prebisch. O segundo grupo, o segundo conjunto de alunos vai trabalhar com Furtado, tá? E aí o foco vai ser a teoria de Furtado, que vai estar no livro, nesse mesmo livro aqui do Bielchowski. Ele vai discutir o que é desenvolvimento, o que é subdesenvolvimento, né? Pensar um pouco sobre tudo isso. E vocês vão, então, pensar a complexidade econômica, mas olhando em termos de desigualdade. Eu coloquei aqui desigualdade social, mas pode e deve ser também desigualdade de renda. Significa aqui que vocês podem pesquisar informações sobre IDH, tá? Vocês podem pesquisar informações sobre os 1% mais rico detém quantos por cento da renda, tá? Todas essas informações, aonde achar esses dados e etc., eu vou dar dica para vocês enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho, tá bom? E, por fim, o último autor aqui é o grupo que vai discutir a heterogeneidade estrutural e a desigualdade social intra-países, ou seja, dentro dos países. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Nós vamos sair, então, de uma análise externa, que vai estar olhando para o comércio internacional e o papel que o comércio internacional vai exercer para a desigualdade entre países, tá? Depois, a gente olha para dentro do país. E aí, a gente vai discutir a heterogeneidade estrutural e a desigualdade social dentro do país. E a gente vai se mover aí com algumas discussões. O que é a causa de tudo isso? São as instituições? Não são as instituições? Tá? Inclusive, eu fiz um pacote de textos só sobre instituições, o papel do desenvolvimento e das instituições,
para subsidiar vocês aqui nesse debate também, é óbvio, para os grupos que quiserem, tá? Então, aqui tem os textos básicos mais importantes. E aí eu vou começar a falar um pouco para vocês, então, sobre esses autores. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dos casos, por enquanto? A gente termina essa aula hoje com os grupos definidos, tá? Olha, então, eu vou começar falando para vocês a respeito do texto do Prebisch. Esse texto do Prebisch é aquele texto famoso no qual ele traz o conceito de deterioração dos termos de intercâmbio. O que significa isso? Ele faz um estudo muito restrito no tempo, né, com algumas variáveis. Ele tenta fazer um estudo de matriz insumo-produto, olhando para o comércio internacional entre países. Tá? E aí, a partir desse estudo, ele generaliza e chega numa conclusão, ok? Ele pega dados, de novo, restritos e específicos para um determinado momento do tempo e generaliza esses dados, tá? E chega numa teoria que ele vai dizer que existe uma deterioração nos termos de intercâmbio, de maneira que países que produzem bens industriais tendem a ter uma renda maior, um padrão de crescimento maior, vis-à-vis aqueles países que tendem a produzir matérias-primas, tá? Então, ele vai fazer uma análise do preço, a variação de preço internacional dos produtos, matéria-prima versus bens industriais, e ele vai questionar bastante a configuração teórica neoclássica, que diz que não existe desigualdade em termos de preços industriais e preços de matéria-prima, que todos os preços são iguais, tá? Então, esse é o desenho teórico que Prebisch vai trazer lá atrás. Esse é um texto de 1949, tá? Que vai inaugurar o pensamento estruturalista cepalino, do qual Furtado vai ser um dos grandes expoentes, né? O Furtado ele vai vir discutindo o que é o subdesenvolvimento, quais são as características do subdesenvolvimento. Então, ele vem questionando bastante a teoria neoclássica do desenvolvimento econômico, que entende que todo mundo vai ser desenvolvido e vai chegar a ser como um país como os Estados Unidos ou os países europeus mais avançados, né? E o Furtado, ele vem trazendo assim, olha, não é bem assim, existem algumas limitações, parte das limitações tem a ver com o comércio internacional, com essa dicotomia periferia centro, né? Centro-periferia. Mas tem algumas questões que são internas a estes países. E é aí que o Furtado vai trazer pela primeira vez a questão da instituição, né? É a cultura, mimetização de consumo, mimetização de produção, tudo isso são palavras que ele usa para dizer mais ou menos o seguinte: tem algumas questões que são externas ao país, mas tem algumas questões que são internas ao país. E ambas, conjuntamente, definem o subdesenvolvimento. Tem um conceito importante que ele traz, que é o paradoxo do subdesenvolvimento, que ele engloba comércio internacional, mas ele traz um vínculo de instituição. Tá? A gente vai falar isso lá na frente, depois que a gente fizer as apresentações e as discussões. E, por fim, vem o Aníbal Pinto também para corroborar com essa teoria que vai nascer na CEPAL, essa discussão toda que vai trazer o pensamento estruturalista, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, é o seguinte, a desigualdade, ela não está só no comércio internacional e entre países. A desigualdade está também dentro do país, porque existe uma heterogeneidade na estrutura socioeconômica, política dessas nações. E são exatamente estas questões da desigualdade socioeconômica e política que vão permear as desigualdades internas. Então, por que o Nordeste
é menos desenvolvido do que São Paulo? Porque olhando para a própria região metropolitana de São Paulo, você tem a Zona Leste, que é menos dinâmica, e a Zona Sul e Zona Oeste, que são mais dinâmicas, e por aí vai, tá? Então, esses 3 autores vão trazer, ao longo do tempo, a teoria. Então, primeiro Prebisch, depois Furtado e depois Aníbal Pinto, cada um deles contribuindo para esse entendimento do cepalino, né? E aí a gente vai ter, então, Paulo Gala, que foi lá para a equipe ele ficou em Harvard trabalhando com o pessoal lá, o Nussmann e o sobrenome latino, daqui a pouco eu lembro. E daí ele traz para anos recentes, ele se pergunta, será que Prebisch ainda tinha razão? Será que tem deterioração dos termos de troca? E aí ele vai fazer análise a partir do Big Data, né, de grandes dados de comércio internacional, sobre a complexidade econômica, né? Então, o livro dele, Complexidade Econômica, Como Entender a Antiga Questão da Riqueza das Nações, eu sugiro para que vocês comprem, tá? Mas eu tenho ele disponibilizado ali no material, ó, em PDF. Tá? Então, é um texto que vai ser muito importante para vocês entenderem o que é complexidade econômica, como que surgiu, para que serve, né? Como aplicar a complexidade econômica para entender a deterioração dos termos de troca, como aplicar a complexidade econômica para entender a desigualdade entre países e a desigualdade nos países, tá? Aqui, inclusive, tem alguns textos tem uma aluna nossa do nosso mestrado, a Heloísa, que fez um texto muito legal sobre a complexidade econômica aplicada à desigualdade na região do ABC. Eu vou disponibilizar esse texto também para vocês entenderem o debate e tudo que se passa, tá? Bom, e é isso. Eu acho que em termos de conceito, teoria, é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para perguntar a respeito do que eu falei até aqui. Nenhuma pergunta? Tá tudo claro, a Esther me disse. Ó, o que eu coloquei aí para vocês? Por gentileza, tentem acessar. É a pastinha onde eu vou guardar as minhas planilhas com os grupos e eu deixo vocês editarem essa pastinha. Vejam se vocês conseguem entrar lá e editar a pastinha, por gentileza. E aí, eu acho que agora o nosso próximo passo é começar a dividir vocês em grupos. Agora nós já temos 30 alunos, né? Estão faltando alguns, mas já é mais de um terço da turma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Com base nos alunos que estão presentes aqui na aula, com esses 31 que estão aparecendo aqui para mim, tá? Eu vou escolher 2, e esses 2 vão formar o grupo, tá? Nós vamos ter 5 grupos de cada tema, se todos os alunos estiverem presentes. Deixa eu ver aqui. Cada turma vai ter... Vão ser 9 grupos, então nós vamos ter 3 grupos de cada tema, ok? Então é o seguinte, ó. O primeiro grupo, os primeiros grupos ali que vão estar discutindo a respeito de Prebisch, eu gostaria que tivesse a Bruna Costa. Vou escrever seu nome lá, Bruna. Você vai ajudar a formatar um dos grupos. Eu vou chamar aqui de G1, grupo 1, tá? Depois, G2, do Prebisch ainda. Deixa eu ver quem eu vou colocar aqui.
O Matheus Teixeira Viana, isso? Matheus Teixeira Viana? Tá aí, Professora, oi? não tá dando para acessar a planilha que você mandou. Não? Então, peraí. O que tá falando? Qual que é o erro que tá dando, você sabe? Pelo que eu entendi, o problema é a gente precisa de alguma conta que não seja nossa pessoal, enfim. Eu não sei se disponibilizando em algum outro local ficaria mais simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela no Drive, então. Ó, peraí, deixa eu tentar de novo. Permitir edição, qualquer pessoa com link, aplicar. Vamos ver se vai. Ó, tenta mais uma vez, vamos ver. Porque agora eu tirei, qualquer pessoa com link deve poder entrar. Se não entrar, eu vou fazer o download e levantar lá no Drive, no Google Drive. Vejam aí. Deu? Os outros conseguiram também? Foi. Beleza. Então era problema da maquininha que fica atrás do computador, sabe? Ela de vez em quando toma umas bolinhas aí. Então, ó, tô continuando aqui, tá? Voltando aqui no meu raciocínio. Eu tinha pedido para o Matheus Teixeira. É Teixeira Viana? É isso? Isso, professora, posso tirar uma dúvida? Eu não entendi muito bem a dinâmica de como que vai funcionar. Eu escolho o grupo, é isso? O meu grupo, no caso? Isso. Ah, tá. Isso. Eu não tô conseguindo acessar o link ainda. Continua dando o mesmo erro para mim. Tá dando o mesmo erro para você? Ah, é porque você deve estar com e-mail externo. Você tem algum e-mail da Unifesp? Tenho sim, posso tentar logar com ele. Tenta ver se você consegue com o e-mail da Unifesp. Se você não conseguir, você me fala. Uhum. Então, a Bruna Costa, ela vai formatar um grupo, o Matheus, o outro grupo, que eu vou chamar de G2, e o último, que vai ser o G3, quem vai formatar o grupo vai ser a Natália Prats. Natália Prats está aí? Natália, conseguiu acertar lá, entrar lá na planilhinha? Consegui, professora. Beleza, então, galera, a gente vai ter... Ó, eu vou mostrar para vocês rapidão. Ó, vocês vão ver, assim, ó, a coluninha amarela vai ser o pessoal que vai fazer Prevish, a coluninha verde vai ser o pessoal que vai fazer Furtado, e a coluninha azul vai fazer o pessoal que vai fazer Aníbal Pinto. Estes três aqui, ó, vão montar o grupo de Prevish. Agora eu vou fazer o pessoal que vai fazer Furtado, tá bom? Então, o grupo 1 do Furtado eu vou chamar F1. E vocês põem uns nomes muito ruins aí, né? Então, agora eu preciso ver a lista aqui de chamada para eu conseguir encontrar alguém. Vinícius Dias vai ser um dos que vai estar montando o grupo dele aí. Acho que vocês podiam esperar eu montar os grupos, porque vai que eu escolho as mesmas pessoas que vocês, né? Vai saber. O grupo F2, eu vou querer o Patrick Deno. Combinado, professora. Tá aí, Patrick? Beleza. Sim, sim. E o último ali do grupo F, eu vou querer a Esther Ferreira Bart. O que é Esther Ferreira? Bartolomeu, professora. Bartolomeu. Então, vamos lá, Esther, pode começar a escolher o grupo aí. E, finalmente, vamos para o último grupo, que é o grupo do Aníbal Pinto. Eu vou chamar de H1. Quem que vai ser o H1 aqui?
vai ser o Gustavo Ishida. Acho que o Gustavo Ishida não foi meu aluno ainda, né? Parece que eu nunca vi esse nome. Não, Foi meu nunca fui. aluno? Olha que Primeira tristeza vez. que foi sua vida, né? Muito difícil não ser meu aluno e ser feliz. Ó, como eu sou humilde. Gustavo Ishida. O Luiz Henrique vai estar no outro grupo. No H2. E, finalmente, no H3, eu vou colocar... Era uma menina aqui no H3. Uma menina vai ser a Maria Raquel, que foi minha aluna semestre passado. Pessoal, então agora eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês preencherem a planilha para mim, tá bom? E aí, algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem começar a se organizar, marcar reunião e etc. E aí, até 3h30 a gente encerra. Então, eu vou estar disponível aqui para vocês começarem a se organizar, pensar. Vou disponibilizar, enquanto isso, eu vou disponibilizar um modelo de relatório parcial e de apresentação para vocês. Bom? Qualquer dúvida pode chamar. Professora, eu não entendi se todos os grupos têm que ter 5 pessoas ou, ou não. Sim, eu gostaria que vocês se organizassem para que todos os grupos tivessem 5 pessoas. Só que nesse momento a gente sabe que tem gente faltando, né? Mas ao mesmo tempo eu sei também que vocês têm grupos de WhatsApp e vocês podem colocar o nome de pessoas que estão faltando, que não estão entre os 31 presentes na aula, tá? Porque para mim aqui vocês são 45 pessoas. Então, É que eu ainda não participo de nenhum desses grupos, então eu não sei quem mais poderia ser além de quem está aqui. Eu acho que não tem grupo formado da sua matéria ainda, e acho que essa pode ser a situação de outras pessoas também. posso mostrar a lista de alunos? Ah, tem grupo, falaram. Então, se alguém puder mandar em algum grupo geralzão da Unifesp. Então beleza. Você entra A lá gente e tem um pega. grupo da matéria. Eu vi que o Lucas Damasceno tinha criado grupos de WhatsApp das matérias. Eu vi, né, Lucas? E aí, Sim, a gente tem um grupo da matéria. por isso que eu falei para vocês entrarem. Então, entra lá nesses grupos e tentem se organizar. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Ai, a professora pegou e separou 9 pessoas e falou assim: se virem aí, montem os seus grupos. E aí, tipo, até agora só tem eu e você. E eu não conheço ninguém dessa turma. E aí ela falou que quer que seja, tipo. E boa tarde, gente.
Ó, a Júlia Angel está aparecendo em 2 grupos, hein? É um grupo só que você não vai ter como participar nas duas. Tá, eu tô vendo que tá tendo problema que tem gente que não se conhece, né? Vamos tentar ver se vocês conseguem se juntar. Tá, beleza. Ó, então, deixa eu te falar. A Bruna está dizendo que não conhece ninguém, o pessoal pode entrar no grupo dela, G1. E a Esther está dizendo também que não conhece quase ninguém. Se alguém se interessar pelo Furtado, que entre no grupo H3, né? É F3, na verdade. H é o F3. Então, Jonatas, vai lá. Escolhe um dos dois que você queira, a Bruna ou a Esther, e entra, tá bom? E outros que tiverem na mesma situação. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter 2 ou 3 pessoas no grupo, para dar uma carinha no grupo, tá? Depois, o restante, a gente vai completando com o resto da turma. Bom, pessoal, eu acho que está indo bem aqui o encaminhamento. Eu acho que as coisas vão melhorar à medida que vocês começarem a usar o WhatsApp, tá? Eu disponibilizei para vocês, lá no grupo, lá no Moodle, a estrutura do texto escrito. Essa aqui é a estrutura final do texto que vocês vão apresentar para mim lá no dia 15 de dezembro. Então, tem bastante tempo, tá? Mas eu gostaria, para a próxima atividade, que vai ser a atividade assíncrona, que vocês vão fazer, e eu vou estar aqui online para responder perguntas de vocês, que vocês pensassem numa pergunta de pesquisa, né? Olhando, eu jogo para vocês conceitos, e tem uma pergunta ali, mas vocês precisam pensar e se perguntar como que vocês vão responder aquela pergunta. Esse é o grande desafio, tá? Então, vocês vão trazer o que vocês vão pesquisar, né? Aqui, basicamente, é o que eu vou exigir na semana que vem. O que vocês vão pesquisar, né? Qual que é a estrutura teórica que vocês vão seguir. Se vocês vão precisar consultar sites, isso tudo vocês vão começar a pensar hoje, na semana que vem, e vocês vêm até mim. Então, olha, professora, onde que eu encontro dado a respeito disso, disso, disso? E daí eu dou a dica para vocês.
tá? Exemplos e contribuições do grupo, né? E alguma consideração final, uma reflexão final, assim. Esses conceitos do passado ainda são válidos, né? Ou não são? No que eles são válidos, no que eles não são válidos e por aí vai. Tá? É muito curto o texto, tá? O pessoal reclamou muito que era muito curto. O máximo de 5 páginas e o mínimo de 2 páginas é isso. Então, vocês precisam ser muito sintéticos, mas ao mesmo tempo vocês precisam conhecer o tema. Para ser sintético, você tem que ser um pouquinho mais aprofundado. Então, vocês vão ter que ler o texto, fazer uma resenhazinha, fazer uma apresentação entre vocês, o que vocês leram, o que vocês discutiram, tá? Muito, muito difícil, pessoal, muito... Vocês estão muito ansiosos, querem falar um pouquinho comigo a respeito disso? Ninguém quer falar nada, ninguém tem nenhum problema. Beleza, o Luiz está comentando aqui a respeito da estrutura. Pessoal, normalmente quando é aula presencial, eu gosto de ver a cara de vocês, apresentar, né? Eu sempre pergunto, semestre tá. Mas essa aula remota é muito estranha, porque eu vejo só, então, por exemplo, o Gustavo eu tô vendo um Gzinho aqui, a Esther eu tô vendo um Ezinho. O Patrick, eu tenho foto dele aqui, acho que o Patrick já foi meu aluno, então lembro um pouquinho dele. Mas a maioria, eu vejo só uma bolinha, né, com a letra do nome. Então, eu vou começar a conhecer vocês à medida que vocês começarem a me procurar para a gente fazer as atividades, tá bom? Eu vou agora tirar uma lista de presença, não é nem para eu... assim, é só para eu ter um controle, tá? Quem estava presente, etc. Ó, o Otávio está dizendo que se alguém tiver sem grupo, que é para mandar o telefone para ele. Pelo que eu estou vendo aqui, os grupos já estão meio montados. Ó. Então é o seguinte, o pessoal que faltou, à medida que eles começarem a me procurar, eu vou começar a colocá-los aqui nos grupos de vocês, tá bom? Então, por exemplo, o grupo da Bruna, tá faltando 3 integrantes. O grupo do Matheus, tá faltando mais um integrante. Da Natália, tá faltando 2. Do Patrick, tá completo. Vinícius, tá completo. Gustavo, tá faltando 2. Do Luiz Henrique, tá completo. Ah, então, à medida que o pessoal for me procurando, eu vou tentando encaixar as pessoas aí no grupo, tá? Qual que é o risco? Bom, o risco é de eu encaixar a pessoa e vocês falarem assim, nossa, professora, eu não gosto da pessoa, não converso com a pessoa, e etc. Bom, mais alguém quer tirar alguma dúvida, quer esclarecer alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar o microfone e o vídeo, mas eu vou ficar online. Se vocês quiserem falar comigo, é só me chamar. Enquanto isso, eu vou ficar organizando o Moodle e levantando material para vocês, tá?
Pessoal, e aí? Já estão começando as conversas entre os grupos? Pessoal, se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, eu vou encerrar a sala. Vocês podem até usar a sala aqui do Meet para vocês conversarem entre si. Mas eu vou encerrar a sala e vou ficar disponível para falar com vocês via Hangouts também. Tá? Foi um outro mecanismo que os alunos das turmas anteriores usaram para falar comigo. Muito legal, que vocês podem me acessar fora do horário de aula. Então, agora, por exemplo, não posso fazer nada porque eu tenho que resolver alguma coisa. Aí, amanhã, a hora que vocês forem mexer no material, vocês têm dúvida. Daí, vocês podem me mandar uma mensagem no Hangouts. Normalmente, eu respondo com facilidade, tá? Então, eu vou sair daqui da sala, mas eu vou estar disponível para vocês no Hangout. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá, tudo bem? Ok? Tudo bem, professor. Beleza. Beleza. O Hangout é da Unifesp, tá? Então, vocês têm que me chamar lá no Hangouts. É que no semestre passado, a gente usou o Classroom. Então, já tinha o contato direto. Agora, não. Acho que vocês têm que me adicionar lá no Hangouts de vocês para falar comigo. Tá bom, pessoal? É isso. Eu estou aqui online, trabalhando. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Tá? Um abraço a todos aí, boa semana.